Olá, nós vamos iniciar aqui uma breve revisão sobre a Lei 4.320, falar alguns tópicos específicos da Lei 4.320 de 64, que trata do direito financeiro. Vamos acompanhar então o que a gente traz aqui sobre esta norma, norma de finanças públicas. Tópicos da Lei 4.320 de 64, aqui uma aula do nosso site contas.cnt. A Lei 4.320 de 64 estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Essa lei, então, a característica maior é traçar as receitas e despesas públicas, e aí classifica as receitas em receitas correntes e receitas de capital. Eu já falo a diferença entre corrente e capital, e despesas correntes e despesas de capital. Para cada exercício financeiro, haverá a previsão de receitas e a fixação de despesas públicas. Nós temos aqui o quadro de receitas correntes, despesas correntes, receitas de capital e despesas de capital. Vou falar primeiramente da receita corrente e da receita de capital, abordando aqui a sua natureza da receita, e depois a gente vai aprofundar um pouco mais em despesa corrente, que nós temos aí alguns critérios para a classificação das despesas correntes e despesas de capital. A receita corrente, que é inicialmente uma receita efetiva, aquela que causa uma variação patrimonial aumentativa, o patrimônio líquido da entidade pública aumenta com o ingresso de receitas correntes, que são receitas efetivas. Nós vamos ter aí receitas tributárias, representado por impostos, taxas e contribuições de melhorias, que é um tipo de tributo. Receita de contribuições. Nós vamos ter as outras contribuições que são tido como receita de contribuições. Por exemplo, contribuição de iluminação pública. Ela entra nos cofres públicos nesta classificação de receita de contribuições. Receita patrimonial é aquela em que o ente público ele está ali explorando seu patrimônio, como por exemplo o aluguel de um bem público. Receita agropecuária, oriunda da venda de produtos agropecuários. Receita industrial, também de produtos industriais. Receita de serviços, pela prestação de serviços. Um deles aí que é mais comum a gente mencionar, a imprensa nacional, quando publica nos editais, nos jornais, nos diários oficiais, é uma receita de serviços, aquele valor auferido na venda dessa publicação. Transferências correntes é quando o ente público recebe transferências para aplicar em despesas correntes e que não sejam classificadas nestas demais anteriores. E outras receitas correntes, nós vamos ter receitas com juros, ganhos de juros, dívida ativa, receita de dívida ativa tributária e não tributária, são outras receitas correntes. Então, quando alguém recolhe uma multa para a entidade pública, aquele ente público vai registrar essa entrada da multa como outras receitas correntes. E nós vamos ter aqui as receitas de capital. Receitas de capital, nós vamos ter operações de crédito, tá? Aqui está operações de capital, mas operações de crédito. Essas operações de crédito, na verdade, são empréstimos que o ente público toma, alienação de bens, que é a venda de bens, amortização de empréstimos, é quando o ente público recebe parcelas do empréstimo que ele emprestou anteriormente. Transferências de capital são valores recebidos para serem aplicados em despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, e outras receitas de capital também que não seja classificada como operação de crédito, alienação de bens, amortização e transferência de capital. Lembrando que a receita de capital
é uma receita não efetiva. O que é uma receita não efetiva? É que ela não vai causar uma modificação na situação líquida patrimonial ou no patrimônio líquido da entidade pública, da administração pública. Então, repetindo, uma receita de capital não efetiva é a que não causa modificação patrimonial. Por quê? Porque vai existir aí uma compensação. Olha só, quando se tem aqui uma operação de crédito, que na verdade é o recebimento de valores tomados como empréstimos, valores emprestados, esse valor vai adentrar os cofres, né, o caixa da entidade pública, mas ao mesmo tempo, o que se vai ter ali? Uma dívida, não é isso? Um passivo. Então isso não aumenta o patrimônio líquido, na verdade há uma compensação de valores. Por que foi chamada de receita de capital? Porque orçamentariamente, numa visão orçamentária, este valor adentrou os cofres públicos para fazer face a despesas que correrão no exercício e ele adentra com o nome de receita e aí receita de capital. Do mesmo modo, alienação de bens. Veja só, se a administração pública vende ou aliena um veículo seu, né? Tem lá um veículo, né, para transportar autoridades, ele vende esse veículo. Ora, a venda desse veículo é o quê? Um débito, ou seja, a entrada de um recurso lá em caixa, né, em disponibilidades, mas há uma saída, ou seja, um crédito lá dessa alienação de bem, um crédito em veículo, pela saída do veículo. Tá bom? Então, essa é a característica da receita de capital, receita não efetiva, e eu vou já falar à frente, voltar para bater um pouco mais nesta tecla. Despesas correntes. Nós vamos ter despesas de custeio, que é para pagar ali as despesas corriqueiras, né, as despesas mais comuns da administração pública, e nós vamos ter transferências correntes, quando os entes públicos eles transferem para determinadas pessoas jurídicas alguns valores para fazer face ali a despesas específicas, a gente vai ver na conceituação da Lei 4.320. E despesa de capital é uma despesa não efetiva, ou seja, não causa uma variação patrimonial diminutiva, não causa uma variação do patrimônio líquido para menos. Tá? Porque nós vamos ter aqui investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Investimentos é quando a administração pública adquire um bem novo. Inversões financeiras quando adquire bens já em uso ou que seja para aplicação em alguns tipos de empresas. A gente vai ver ali do aumento de capital. E transferências de capital é quando a entidade pública transfere valores para fazer face a outros entes, né, para aplicar esses valores em despesa de capital. Então, despesa corrente é uma despesa efetiva, porque vai causar modificação para menos no patrimônio líquido, e despesa de capital, uma despesa não efetiva que não causa essa variação no patrimônio. E aí nós temos aqui receitas efetivas e despesas efetivas. Receita efetiva causa um aumento no patrimônio. Despesa efetiva causa uma diminuição no patrimônio líquido. Então, por exemplo, lá na receita de tributos, recebeu tributos, debita lá a conta caixa, que está lá no ativo, e credita uma variação patrimonial aumentativa, reconhecendo a receita patrimonial, que é um aumento, ocorreu um aumento no patrimônio desta entidade. Da mesma forma, quando se faz o pagamento, por exemplo, de serviços, então se vai ter lá uma variação patrimonial diminutiva com os serviços e o pagamento saindo do recurso de caixa, este valor aqui ele está efetivamente diminuindo o patrimônio líquido, né, a situação líquida patrimonial da entidade pública. As receitas não efetivas e despesas não efetivas são, na verdade, fatos permutativos. Permutativos. Quando a gente fala permutativos é porque eles se permutam, eles atuam aqui como uma troca de valores. Por exemplo, então uma receita não efetiva que nós falamos lá inicialmente, uma operação de crédito que é tomar dinheiro emprestado, receber dinheiro emprestado. Vamos supor que alguma entidade foi ao FMI e
obteve esse empréstimo. Então, vai ter o quê? Uma entrada de dinheiro, caixa, tá? Pela entrada desse recurso financeiro, mas nesse exato momento vai existir o quê? Empréstimos a pagar. Empréstimos a pagar, que na verdade é uma conta lá do passivo, é uma obrigação. Então veja bem, aumentou, do modo que aumentou aqui esse caixa, aumentou esse patrimônio, do mesmo modo diminuiu, porque se compensou, tá? Ou está ocorrendo aqui um reconhecimento lá no passivo, valores a pagar. Então aqui não é uma receita efetiva, ela é uma receita de capital, porque vai compor o orçamento anual, mas ela não é uma receita efetiva e por isso que é uma receita de capital. Vamos ver agora aqui uma despesa de capital. Por exemplo, um investimento, a administração pública está adquirindo um veículo, vai debitar uma conta, onde será registrado? Lá no ativo não circulante. No ativo não circulante, vamos inserir aqui a conta veículos e vai creditar o quê? Vai creditar uma saída de caixa pelo pagamento, né, de disponibilidades, ou mesmo pode até haver aqui um passivo e contas a pagar, né, comprou a prazo, mas o que a gente verifica? Que não houve aqui um aumento ou uma diminuição. No caso de despesa, não houve uma diminuição. No momento em que há aqui a aquisição desse veículo, o patrimônio aumenta, mas a gente viu que esse patrimônio diminuiu ou pela saída do dinheiro ou pelo reconhecimento de um passivo. Portanto, também não é uma despesa efetiva, que na verdade é uma despesa não efetiva, uma despesa de capital, porque causa um fato permutativo na administração pública. Daí a gente vê essa diferença de receita de capital, despesa de capital, que são receitas não efetivas e despesas não efetivas. E receita corrente, despesa corrente, que são receitas efetivas e despesas efetivas, que causam variações no patrimônio líquido da entidade. É muito importante saber reconhecer quando é uma receita corrente, uma despesa corrente, uma receita de capital e uma despesa de capital. Então fica aí a dica, né, do que é corrente e capital. Vamos voltar então aqui para a nossa tela, que a gente tem aqui mais situações para apresentar para você. Como eu havia dito, nós temos aqui, a gente vai abordar um pouco sobre despesa, né, voltando aqui para a despesa de custeio, que a gente quer aprofundar um pouco os conceitos. Despesa de custeio são dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender obras de conservação e adaptação de bens móveis. Então, manutenção de serviços anteriormente criados, destinados a atender obras, adaptação, são as despesas corriqueiras que eu havia falado, pagamento de pessoal, pagamento de juros, tudo são despesas de custeio. Transferências correntes são dotações para despesas às quais não corresponde a contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender a manifestação de outras entidades de direito público ou privado, Então, contribuições e subvenções. Vamos ver o que é subvenções. Gostaria de chamar a atenção sobre subvenções, né? Que também é muito cobrado esse conhecimento. Então, subvenções é uma transferência corrente. A administração pública, um órgão, uma entidade pública, repassa recurso para uma entidade de direito público ou privado. Então vamos ver, subvenções são transferências destinadas a cobrir despesas de custeios das entidades beneficiadas, distinguindo-se subvenções sociais. Destinam-se a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. São as subvenções sociais, né? Instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural que não tenham finalidade lucrativa. E as subvenções econômicas destinam-se a quê? A empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Pode ter finalidade lucrativa? A lei silencia, então ela pode
pode ser sim destinado subvenção econômica para uma empresa privada com finalidade lucrativa. Então essa é a diferença entre subvenções sociais e subvenções econômicas, tá bom? Vamos agora aqui à despesa de capital, né? A gente tem aqui investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Vamos ver cada uma delas. Investimentos são dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas. Vamos lá. Vai adquirir um galpão para servir, né, de depósito ali para a construção de uma obra, de um prédio, é considerado investimento, ok? Vamos lá, bem como programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição, aqui vem uma segunda parte, e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, tá? Então essa diferenciação aqui, constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, a gente vai ter isso aqui porque a gente vai diferenciar aqui da despesa de inversões financeiras que a gente vai ver agora na sequência. Inversões financeiras são dotações destinadas a aquisições de imóveis ou de bens de capital já em utilização. Aí eu chamo a atenção aqui, vai comprar um galpão, mas esse galpão vai servir para abrigar como depósito para a construção de uma ponte. Esse galpão, que já está em utilização, ele não vai ser inversão financeira, ele vai ser um investimento, conforme a gente tem a ressalva aqui na despesa de investimento, ok? Mas se vai comprar um prédio para alocar um órgão da administração pública, esse prédio já está construído, ele é, então, uma inversão financeira. E isso se dá também por uma questão macroeconômica de contabilidade nacional, que é considerado inversão financeira porque este bem já foi contabilizado anteriormente. Nós temos também inversões financeiras, aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital. E temos aqui uma terceira, olha, constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias e de seguros. Então aqui a diferenciação que a gente faz aqui da despesa de inversão financeira com aqui a despesa de investimentos, enquanto investimento para empresas que não sejam de caráter comercial e financeiro, inversões financeiras sim visem, né, aqui destinadas a empresas que visam objetivos comerciais ou financeiros. E transferências de capital são dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei de orçamento ou lei especialmente anterior, bem como as dotações para a amortização da dívida pública. A gente tem aqui mais alguns conceitos importantes, por exemplo, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Então, o exercício financeiro, ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Este é o exercício financeiro, coincide com o ano civil. Vamos lá aqui. Quanto ao orçamento, as receitas e despesas pertencem ao exercício financeiro. As receitas nele arrecadadas, ou seja, regime de caixa, só vai considerar a receita arrecadada. E as despesas nele legalmente empenhadas, regime de competência, né, considerando como regime de competência. Então aqui, a Lei 4.320 define um regime duplo de caixa para receitas e de competência para despesas. Mas lembrando que a Lei 4.320 tem um aspecto orçamentário, uma interpretação orçamentária. Então, o que é isso, essa interpretação orçamentária? Que ela não aplica os princípios de contabilidade. Quando ela diz que só pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, não considera o que foi ali um fato gerador da receita, isso quer dizer que
o exercício financeiro, orçamentariamente falando, ele vai esperar o equilíbrio orçamentário, porque as despesas não podem ser empenhadas enquanto não tiver arrecadado esse recurso estiver em caixa. Isso é para dar um equilíbrio orçamentário, tá, entre receita e despesa. Vamos ver agora as fases da receita. Nós temos 4 fases: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. A previsão, que é a primeira fase, é a etapa que antecede a fixação do montante de despesas, que irão constar nas leis de orçamento, além de ser a base para se estimar as necessidades de financiamento do governo. O lançamento é o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Pelo Código Tributário Nacional, o lançamento é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Uma vez ocorrido o fato gerador, procede-se ao registro contábil do crédito tributário em favor da fazenda pública, em contrapartida a uma variação patrimonial aumentativa. Esse aspecto aqui é um aspecto patrimonial da contabilidade pública que a gente, inclusive, traça de uma forma completa no curso Contabilidade Pública do site contas.cnt. Vamos lá, arrecadação. Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. Recolhimento é a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, conforme determina o artigo 56 da Lei 4.320 de 64. Vamos passar agora aqui para as fases da despesa. Quais são as fases da despesa? Empenho, liquidação e pagamento. São essas 3 fases. Empenho é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho, salvo as despesas de pequeno vulto, para suprimento de fundos, mas, em regra, é vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Os empenhos podem ser classificados em ordinário, é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez. Já o empenho estimativo é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, já que a cada mês há uma modificação na fatura desses valores, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros. Já o empenho global é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis. Então já se sabe previamente qual é o valor mensal do aluguel, qual é o valor mensal do serviço a ser pago. Faz-se então um empenho global. Quando não se tem essa ideia, tem-se apenas uma estimativa de quanto é mensal, faz-se um empenho estimativo e, se houver necessidade, faz um reforço no final do exercício. E o empenho ordinário é aquele que já se tem, que já se sabe previamente o valor que se vai pagar. A liquidação, que é a segunda fase da despesa, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Essa verificação tem por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar, a quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. O pagamento, que é a terceira fase da despesa pública,
consiste na entrega de numerário ao credor por meio de cheque nominativo, ordens de pagamentos ou crédito em conta e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. Então, empenho e liquidação da despesa. A gente passa agora a ver aqui créditos adicionais. Vamos ver aqui, conforme o artigo 41 da Lei 4.320 de 64, os créditos adicionais são classificados em suplementares, os destinados ao reforço de dotação orçamentária. Então, esse crédito já existe, mas ele vai reforçar essa dotação inicialmente prevista. Especiais, créditos adicionais especiais, são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, por exemplo, uma prefeitura municipal verifica que precisa construir um hospital, mas aquela despesa para a construção do hospital não estava prevista na lei orçamentária anual. Então, pode ser aberto um crédito especial, um crédito adicional especial, desde que haja recurso para isso, dotação orçamentária, e abre-se esse crédito especial. E os extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. A Constituição Federal diz que a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62 da Constituição de 88. Então, dito isto, a gente fez aqui uma abordagem rápida sobre a Lei 4.320. A gente vai fazer aqui alguns exercícios para ver como é cobrado esse conhecimento. Lógico que aqui é uma visão, são tópicos da Lei 4.320 de 64, tópicos bem rápidos, que a gente abordou, mas vamos ver aqui como é possível se cobrar aqui algumas questões em concurso. Vamos voltar então aqui para a tela para a gente ver. Segundo a Lei 4.320 de 64, é uma despesa classificada como inversão financeira. Então vamos analisar aqui cada um dos itens. O aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comerciais, não, aqui é investimento, Lembra lá que eu chamei a atenção para esse ponto. A aquisição de instalações necessárias à operacionalização da entidade, aqui também é investimento. A aquisição de imóveis necessária à execução de obra, também é investimento. A constituição de capital de empresa que vise a objetivos comerciais. Olha aí, a constituição de capital de empresa que vise objetivos comerciais, isso aqui é o quê? É uma inversão financeira. Vamos ver que a alternativa é a constituição de capital de empresa que não seja de caráter financeiro. Bom, não seja de caráter financeiro ou que não seja de caráter comercial, isso tudo é investimento. Portanto, a alternativa correta é a letra D. A gente verifica que está aqui literal, a gente só precisa dar uma estudada lá na conceituação, na definição de despesa classificada como inversão financeira. Vamos a uma outra questão aqui. Conforme estabelece a Lei número 4.320 de 64, é uma receita corrente. Então, a gente tem que lembrar aqui o que é a receita corrente, Nós temos lá 8 tipos de receita corrente. Receita, antecipação de receita orçamentária. Pessoal, isso aqui é chamado de ARO, Antecipação de receita orçamentária. Isso aqui é considerada uma entrada extra-orçamentária, que serve para fazer face ao desequilíbrio de caixa. Então, não é uma receita orçamentária. Consignações retidas. Consignações retidas também é uma entrada, um ingresso extra-orçamentário, que se chamava de receita extra-orçamentária. Por exemplo, consignações retidas. Um servidor público tomou o emprestado de um banco. E esse valor do servidor público vai ser descontado pela administração pública e depois repassado à instituição financeira. No momento em que essa consignação é retida, isso é um ingresso extra-orçamentário, mas logo em seguida a entidade pública repassa à instituição financeira. A caução também não é uma receita corrente, porque caução é uma empresa que deixa lá uma garantia, vai executar uma obra, um serviço, deixa lá um vale garantia, uma caução, fica caucionado, e também é um ingresso extra-orçamentário.
Transferências para a realização de investimentos é o quê? Isso é uma transferência de capital, a realização de investimentos. Sobrou o quê? Ganhos com aplicação financeira. Se tem lá 10 mil, né, e aí esses 10 mil renderam ganhos com aplicação financeira, não se vai entrar nem em receita tributária, nem em receita de serviços, patrimonial, tá? Vai se entrar lá em outras receitas correntes, tá? Outras receitas correntes, aqui juros, portanto, ganhos com aplicação financeira é sim uma receita corrente, portanto, letra E. E aí a gente viu então como se dá aqui a solicitação, né, de questões exigindo a Lei 4.320 de 64. Portanto, estes foram os tópicos, né? A gente viu mais ou menos aqui em 30 minutos alguns tópicos específicos da Lei 4.320 e ainda resolvemos algumas questões. E o nosso curso completo de Contabilidade Pública você confere no site www.contas.cnt.br.